Deixa eu contar pra vocês como que esse livrinho aqui me ensinou a falar não pra várias coisas na minha vida. Oi, povo cheiroso do meu canal, tudo bom com vocês? Bom, espero que sim, né? Meu nome é Ariane e nós estamos aqui hoje para mais um vídeo. Videozinho de hoje, gente, para comentar sobre o livro Essencialismo. Mas, para falar um pouquinho sobre esse livro, primeiro eu preciso me apresentar. Para você que está chegando no canal agora, meu nome é Ariane. Para você que já me conhece, já acompanha o canal, eu sempre trabalhei com revenda de cosméticos, sempre produzi vídeos, né, falando sobre Natura, Avon e várias marcas que eu já trabalhei, mas eu venho querendo mudar um pouquinho, né, o ritmo do canal, e para isso eu quis trazer também um pouco das influências que estão me fazendo ter esse olhar diferenciado. E primeiro, gente, para me falar isso com vocês, eu preciso falar que eu sempre fui uma pessoa que sempre disse sim para tudo que eu digo assim para as outras pessoas. Eu sempre fui uma pessoa muito solícita, sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de ajudar as outras pessoas, sempre muito disposta. E um período da minha vida aconteceu algo comigo que me impactou bastante. Eu acreditei muito numa pessoa, essa pessoa, ela me chamou para fazer um trabalho com ela. E eu acreditei muito nesse trabalho e falei, não, é um trabalho que tinha muito, né, o viés que eu gosto, que é da comunidade, que é de ajudar as outras pessoas também. E aí fui com tudo. E depois disso, ela me apresentou para outra pessoa que também tinha, que arrumou para mim outro trabalho. E nesse trabalho foi a mesma coisa. Trabalhei por um tempo com essa pessoa me fez uma promessa, né, de que, olha, se você me ajudar e se eu ganhar isso que eu venho buscando, você vai ser beneficiado também, eu vou te ajudar. E assim, eu sou mãe, né, gente? Moradora de periferia. E com vários sonhos, né? Então eu acreditei, falei assim, poxa, essa pessoa, e ainda mais por ser uma mulher também, falei assim, acreditei, fui com tudo, trabalhei muito, e passou. Essa pessoa conseguiu o objetivo dela, só que ela simplesmente virou as costas pra mim. E depois disso, eu comecei a aprender com as negativas que a vida te dá e a olhar disso de uma forma diferente e aprender também a não culpabilizar essas pessoas, porque na realidade a culpada não foram elas, foi eu mesma que não soube falar não. E aí que esse livrinho aqui entra na minha vida. Por quê? Porque por mais que o Greg, eu não sei ler o sobrenome, McKill, eu não sei ler o sobrenome dele, esteja num lugar totalmente diferente do meu, né? Ele parece ser uma pessoa já com poder aquisitivo bacana e que tem também essa oportunidade, porque muitas das vezes, né, a gente não fala não é porque não quer, é porque não pode, né? Às vezes a gente tá preso, ainda mais hoje, né? Que o mercado de trabalho, ele tá tão... Como que eu vou falar pra vocês? Você tá muito o trabalhador, ele tá sempre sendo muito sobrecarregado. E a gente faz daquilo uma disputa, né? Entre os funcionários. Porque, olha, se você não fizer, você vai perder seu emprego. Se você não fizer, você não vai conseguir melhorar o seu salário. E por aí vai, você não vai mudar de cargo, e por aí vai, né? E assim, cada vez mais, a gente vai se massacrando, né? Porque nós, como povo, a gente às vezes, eu fico olhando, né? Eu não sei onde que eu li, né? Que a força emana no povo. Não lembro se foi lendo a Constituição. Não sei, eu acho que é, mas eu não lembro, não sei te formular a frase direito, né? Pode estar até meia errado aqui, mas talvez a gente não tenha essa consciência do tanto de força que a gente tem e o quanto que a gente pode lutar e correr atrás disso, seja pelo nosso voto, seja votando melhor, seja cobrando mais das nossas lideranças políticas, né? E por nós também, né? Então, quando eu li esse livro aqui, eu vi o quanto que eu tava fazendo várias coisas
que eu não, às vezes não queria fazer, não achava que era certo fazer, mas eu fazia porque eu tava indo no fluxo, né? Muita gente fala efeito manada, né? Você vai porque você tá vendo todo mundo fazendo e você acha que você é todo mundo também e que você tem que fazer. E aí, lendo esse livro, eu pude ver que a gente precisa aprender a falar não, a gente precisa aprender a botar limites e a gente precisa aprender a saber o que de fato é bom pra gente, o que de fato vai ser coerente com o que a gente pensa mesmo, com o que a gente quer pra vida, pra nossa vida. E foi inspirador nessa parte. Lógico que tem um livro, isso eu aprendi com um professor meu, ele falava assim, leia bastante, mas leia sempre desconfiando, né, daquilo que você lê. E depois disso eu passei a ler os livros todos assim, né, sempre com o pé atrás. Lógico que tem a vida, ele vai colocando um pouco da vida dele, de como foram as decisões, do que ele teve que abrir mão, do que ele, né, teve que manter. Lógico que, né, é outro mundo, né, porque não é um mundo que eu tenho acesso ainda, né, vamos ser positivos, mas é muito bacana. E assim, a gente pode tirar muita coisa de proveito. Eu não quero estar aqui dando spoiler, eu quero que você também vá e procure, né? Às vezes, se tiver a possibilidade de ler também. Esse daqui, gente, eu não marquei, geralmente eu marco todos os livros que eu leio, mas é porque esse é da minha irmã, então eu peguei emprestado, porque a gente também tem que ser econômico, né? E não marquei. Tem uma parte aqui, eu tô trazendo apenas pontos também, porque eu quero que vocês tenham interesse de procurar saber. Que ele traz uma coisa que ele fala do armário, né? Às vezes, o nosso armário, ele tá todo bagunçado, todo revirado, e aí a gente não acha nada. A gente não consegue, a gente quer sair com uma roupa e a gente não acha aquela roupa. Só que, se a gente parar e arrumar o nosso armário, né, e pegar e organizar e colocar as coisinhas no lugar, não dá uma diferença danada, né? Quando a gente vai sair, a gente não consegue achar aquela roupa que a gente estava procurando, a gente, nossa, aquela blusa que eu não estava achando um tempão, tá aqui, eu vou poder colocar ela e vou sair já, né? Mas, nossa, olha, hoje eu tô, né, mais bem quista, né? E ele cita, né, esse exemplo do armário. Ele cita um exemplo também que me marcou muito quando eu li ele, que foi, se eu não me engano, tá, gente, me corrijam caso vocês leiam e eu estiver errada, porque às vezes você vai lendo e acaba esquecendo, porque querendo ou não é um livro grande, né? Eu acho que ele fala do Peter Drucker. Ele, não sei se foi ele, se ele cita um exemplo de que mandaram, mas a real a história é a seguinte: mandaram vamos supor, um convite. Olha, eu queria fazer uma entrevista com você, o que você acha? São tantas perguntas e tal. Enfim. E aí o Peter, que eu não sei pronunciar direito, vira e dá um retorno. Primeiro ele agradece, ele fala que fica, né, feliz, lisonjeado de estar recebendo essa proposta, né, de fazer uma entrevista, mas que para ele chegar ao nível que ele estava, né, de como pessoa dentro do ramo da administração, é porque ele realmente não aceitava aquele tipo de convite. Então ele deu um não para a pessoa que estava convidando, um não bem simpático, mas ele falou que não ia fazer. E acredito que não tenha feito, né? Tanto que ele traz esse exemplo aqui no livro e eu achei aquilo, né, maravilhoso. Porque quantas vezes a gente às vezes não quer fazer uma coisa, às vezes não tá nem um pouco afim, mas a gente vai lá e faz. Ou então a gente vai chateado, aquilo fica pior do que, né, não ter ido, e a gente foi lá e fez por obrigação ou porque realmente, né, achava que não tinha jeito. Então, assim, eu fico pensando que em todo momento que eu tava nesse trabalho que eu citei aqui pra vocês, eu pensei em sair, em não ficar mais, em ver que eu já tava vendo. Primeiro, eu me achei muito ingênua. Falei assim, nossa, como que eu fui burra? O William Bonner, quando ele tá terminando o Jornal Nacional, se vocês pegarem
a última apresentação dele no Jornal Nacional, ele fala uma frase que me impactou muito. Ele fala assim: o jornalismo não tem espaço para ingenuidade. Você não pode ser ingênuo. E aquilo mexeu muito comigo, porque quando eu tava nesse emprego, eu saí de lá me sentindo muito ingênua, que eu falei assim, gente, como é que eu pude ter sido tão boba, tão burra? Como que eu não pude ter reconhecido tanta, sabe, coisa ruim, tanta, sabe, maldade, enfim? Porque, gente, às vezes você tá assim no morro, né, na comunidade, no morro, e você vê aquela pessoa que briga, que xinga, que a gente, né, às vezes você vai lá, discute com o vizinho, tem um problema, mas aquilo é resolvido ali e você consegue saber quem tá falando mal de você, quem não gosta de você e fala mal de você pelas costas. Você consegue, porque você acaba transparecendo, tanto se você não gostar de alguém, quanto se alguém não gostar de você. Agora, o pior é no ambiente em que as pessoas, elas não te suportam, mas elas fingem te suportar. E isso é muito ruim. É muito ruim, porque às vezes a culpa não é nem sua. Às vezes é porque você realmente é diferenciado, sabe? A sua alma realmente resplandece e aquilo faz com que o outro não vá com a sua cara. Só que ele simplesmente tem o poder de fingir tão bem que você custa a reconhecer. E isso sim é pior. Isso é muito ruim. Porque quando a pessoa deixa claro que ela não vai com a sua cara, que ela não gosta de você, top de linha. Agora, quando a pessoa finge, aí, minha filha, aí você tem que ter muito, mas vivendo e aprendendo, né, gente? Então, eu queria gravar esse vídeo pra você, pra deixar você com esse gostinho de tentar, quem sabe, ler esse livro, porque é um livro muito legal, muito bacana e que me ajudou muito a, como eu disse pra vocês, a separar, a tentar ver o que é melhor pra mim, a me reconectar. E outra coisa, gente, parece, eu li, achei que era minha mãe me chamando, parece clichê, mas não é não, é Deus é sempre na frente. Eu, por um certo momento da minha vida, talvez eu não tenha colocado Deus na frente das decisões que eu estava tomando. Eu não virei e perguntei a ele, falei assim, meu Deus, eu devo fazer isso? Meu Deus, eu devo entrar nesse lugar? Meu Deus, eu devo ajudar essa pessoa? Não, eu fui fazendo por minha conta, porque eu achei que eu consigo, eu dou conta, eu sou boa o suficiente. E às vezes quando a gente se põe nesse lugar e esquece que a gente só tá aqui porque Deus permitiu, se ele não quiser, a gente não estaria aqui, né? E entender isso também foi muito bom pra mim. A parábola do filho, né? Que volta pro pai, né? O filho pródigo, né? Quando ele volta, que ele vai pro mundo, que ele vê que não, realmente, aqui eu não tenho nada, mas se eu voltar pro meu pai, eu sei que pelo menos a comida dos porcos eu vou ter. E aí chega lá, o pai faz um banquete, porque... Gente, desculpa. Que realmente Deus, ele faz esse banquete pra gente, sabe? É só ele. Ele é a única pessoa que pode abrir portas na nossa vida, que pode fazer com que pessoas boas entrem na nossa vida e que realmente seja para somar, para te ajudar de verdade. Então tudo dai-vos graça, tudo coloca na mão de Deus antes. É isso que eu queria dizer pra vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se você gostou, se inscreve nesse canal, porque é uma maneira de me ajudar. Um beijo e até a próxima. Tchau!